Para você que acompanha nosso canal, eu estou querendo fazer aqui uma série de vídeos, desta vez mais ligado um pouco ao hardware de um computador, mas assim especificamente voltado para uma placa-mãe, é a introdução à placa-mãe. Mas tem muita gente que não conhece, que quer conhecer o que é esse equipamento, vê muito falar placa-mãe, e muita gente não sabe o que é, ou tem algumas dúvidas ainda sobre o que é esse equipamento. Claro, tem muita gente por aí leiga e que quer iniciar, né? E um dia nós também fomos totalmente leigos. Então, o que é a placa-mãe? A placa-mãe, né, é uma peça, vamos assim dizer, que ela é assim, né? Você está vendo aqui, quadrada. Nesse caso aqui, eu estou com uma placa-mãe de desktop, de computador de mesa, mas também temos placa-mãe de notebook, que iremos abordar também. Mas nesse caso aqui é uma placa-mãe de desktop. E a sua importância no computador ela é fundamental. Então praticamente sem essa placa aqui o computador não existe. Porque o que é a placa-mãe? A placa-mãe é a base onde vai ser conectado, onde vai interligar todas as peças do computador. Então, para você ligar o monitor, tem que ter a placa-mãe, porque ela é que vai dar suporte ao monitor. Para você ligar teclado, mouse, caixa de som, HD, impressora, então tudo no computador ele está sobre essa base aqui, que é chamada placa-mãe. Então, como se ela fosse a interconexão de todas as peças, ela é conectada à placa-mãe. Então, como ela é a base, como se fosse a base para tudo estar conectado, então sem ela praticamente não tem o computador, porque se não fosse ela, não tem onde colocar as peças, né? A primeira coisa que nós temos que ver na placa-mãe, claro, que é a sua ligação elétrica. Como dispositivo eletrônico, ela tem que ter algum tipo de alimentação elétrica para funcionar, não é isso? Então nós temos dois conectores para que sejam ligados à alimentação elétrica. Um é esse aqui, que é o conector da fonte ATX, e o outro é esse aqui, que é o conector 12 volts do processador. As placas-mães mais antigas, assim, de 15 anos atrás, 20 anos atrás, elas não tinham esse conector. Então esse conector ele surgiu a partir dos processadores Pentium 4. Então foi necessário, eles exigiam ter essa conexão de 12 volts para funcionar. Por isso que também esse conector antigamente era chamado conector Pentium 4, P4, porque foi nos Pentium 4 que começou a ser usado esse conector. Antigamente era só esse aqui. Então você tem que colocar essa conexão aqui, temos que colocar essa conexão aqui para que a placa tenha uma alimentação e possa funcionar de forma adequada. Essas duas conexões são essenciais para que a placa funcione. O próximo componente que eu quero mostrar aqui é esse aqui, que eu já falei anteriormente, assim apenas por alto, mas aqui é o processador. Então o processador ele é encaixado em cima de um local chamado socket. Então aqui está o processador, aqui está o socket do processador. Está aqui, ó. Então está aqui o processador, aqui é o socket onde ele vai encaixado. Então geralmente você coloca ele aqui, e aqui você encaixa. Só que é uma peça que esquenta muito. Então para você utilizar corretamente, se você for usar assim, rapidamente você vai queimar, porque ele esquenta bastante. Que você nem consegue colocar a mão de tanto que ele esquenta. Então é necessário que você use essa peça aqui, que é uma peça chamada cooler, que quando você você encaixa o cooler nesses terminais, liga ele aqui, e quando você liga a placa ele vai girar para refrigerar a placa. Porém, o cooler também é necessário você ter essa pasta, né? Chama-se pasta térmica, que
uma parte que ela vai ajudar a dissipar a temperatura do processador para o cooler. Então ela fica entre o processador e o cooler para fechar algum espaço para ver a melhor transferência de calor. Então você passa a pasta térmica assim, ó. Então você vai espalhar ela sobre o processador, ok? E você vai encaixar o cooler. Então tem diversas formas, né, de ser encaixado. Esse cooler, por exemplo, ele tem essas travas que é muito frágil, quebra muito, mas também temos outros tipos, né, de forma de conectar, mas basicamente é isso aqui. O cooler, o processador e a pasta térmica entre eles para ajudar numa refrigeração melhor. Porque se você colocar o processador sem a pasta térmica, então entre o processador e o cooler fica micro espaços, né, de ar e vai atrapalhar um pouco a transferência de temperatura. Então quando você coloca a pasta térmica, ele vai fechar esses micro espaços e vai haver a transferência da temperatura. A próxima peça, né, é essa aqui. Chama-se memória RAM. Então essa memória aqui, ela é necessária para ligar também o computador. Quanto mais memória RAM, o computador se torna mais rápido e com melhor desempenho. Temos diversos tipos de memória RAM. Tem DDR2, DDR3, DDR4. Essa aqui, por exemplo, é DDR3. Então isso aqui são os bancos de memória. Então para você encaixar a memória RAM, você tem que ter cuidado, porque ela tem uma trava, né, indicando o local correto. Você vê que ela tem um corte. E nesse corte você tem que saber colocar exatamente na posição correta para fechar. Se você for tentar colocar ao contrário, ela não vai encaixar por conta desse corte. Então tem que encaixar dessa forma aqui. Após apresentar a forma de conexão processador memória RAM, vamos estar falando de algumas conexões sobre a placa, que são as conexões SATA para o HD SATA. Então os HDs, eles vêm com cabo sendo conectado nesses terminais SATA. Nós temos aqui 6, mas geralmente nos computadores, nas placas-mães, geralmente são 4. Temos aqui uma conexão que é antiga, que não se usa mais. Isso aqui é a conexão do disquete. Vê, essa placa ainda tem conexão para disquete. Temos aqui a parte traseira da placa, onde nós temos algumas configurações, algumas conexões, né, importantes para a gente falar. Por exemplo, temos essa aqui que é a conexão do som. Então geralmente ele tem 3 conexões principais: uma rosa, uma verde e uma azul. Geralmente a rosa é para o microfone, a verde para a caixa de som e a azul como entrada auxiliar. Quando você quer injetar um áudio para gravar alguma coisa no computador, por exemplo, você quer colocar uma mesa de som ou um microfone estéreo, você colocaria nessa entrada azul. Então microfone, saída de áudio e entrada de áudio. Temos aqui as conexões USB. No caso aqui são 6, né? Conexão de internet. Temos aqui a conexão de vídeo VGA, a conexão de vídeo HDMI, que aqueles mouse antigos, né, uns mouse e teclado mais antigos, que existe mouse USB, mas tem uns mouses que vêm nessa conexão verde aqui e alguns teclados que vêm nessa conexão azul. Essas 2 conexões são exclusivamente para mouse e teclado. Eu não conheço nenhum outro equipamento que pode ser utilizado aqui. A conexão USB serve para teclado e diversas outras formas, né? Mas essas 2 eu só conheço 2 equipamentos, que é ou só teclado ou só mouse. Aqui uma porta paralela.
Então esse tipo de conexão era muito utilizado por impressoras antigas. Hoje em dia as impressoras são na maioria USB. Mas assim, há uns 20 anos atrás, muitas impressoras eram nessa conexão aqui, que chama-se conexão paralela, porta paralela. Então essa porta aqui era utilizada e veio nessa placa aqui, porque de repente tem muita empresa que tem aquelas impressoras antigas, então eles deixam nessa conexão para ainda ser utilizada. Muitas placas novas já não vêm mais com essa conexão, mas essa aqui ainda resiste nessa conexão aqui. Então esse aqui é o painel traseiro da placa, apresentado aqui. Sobre a placa também temos outras conexões interessantes, umas conexões auxiliares que a gente poderia estar mostrando. Uma delas, por exemplo, é esse conector aqui, esse conector que aqui está em roxo, né? Que esse conector aqui, nesse formato, ó, você vê que você acaba conhecendo ele pelo formato dele, nessa disposição de pinos, e tem aqui o nome frontal áudio. Então essa conexão aqui é para você conectar áudio na frente do gabinete, porque sabemos que muitos gabinetes ele vem na frente dele, ele vem conexão para microfone, caixa de som. Então é utilizada essa conexão para estar ligando lá na frente. Esses conectores amarelos, eles são conectores para o USB frontal também. Então muitos gabinetes, praticamente todos, né, ele tem USB na parte da frente. Esses USB ela vem com cabo conectado aqui para que funcione a USB lá na frente. E essa conexão aqui, que é muito importante, que é o painel frontal. Você vê aqui que tem, não sei se dá para ver, né, a sigla Front Panel, F-Panel, né, de painel frontal. Então era onde é que vai ligado no gabinete o botão de liga, desliga, o LED, indicador de que ligou o computador, LED do HD e LED reset, ou botão de reset. Você vê que quando você liga o computador acende uma luz, né? Então essa luzinha ela vai ligada aqui. Quando você liga o computador, quando o HD está trabalhando, ele fica piscando o HD quando está trabalhando, porque vai ligado nessa conexão aqui. É a conexão do LED indicador do HD. E o botão de liga e desligar vai aqui. E o botão de reset aqui. Caso você tenha dúvida, toda placa ela tem um demonstrativo aqui, ó, de como seria essa conexão. Tá vendo aqui? Temos esses conectores aqui, auxiliares, onde você pode ligar outras placas, né? Caso você queira colocar uma placa adicional, auxiliar, isso aqui chama-se conexão PCI. Por exemplo, aqui eu tenho uma placa de internet, posso colocar ela aqui, que eu vou ter duas placas de internet, ela, a da placa e outra. Posso colocar aqui, ó, nesse formato aqui. Aqui eu consigo colocar uma placa auxiliar. Tem a PCI, tem a mini PCI, tem a PCI Express. Agora essa porta aqui ela é exclusiva apenas para a placa de vídeo. Aqui a placa de vídeo é antiga, né? Bem antiga, é só para demonstração, mas toda a placa de vídeo é ligada nessa porta aqui que é exclusiva para a placa de vídeo. Essa porta auxiliar pode ser ligada a qualquer tipo de placa. Placa de rede, placa USB, etc. Essa aqui também. Agora essa aqui ela é exclusiva apenas para vídeo. Essa aqui, ó. Então nós sabemos que a placa-mãe ela já tem o próprio vídeo dela, só que às vezes a pessoa quer um melhor desempenho, né, de vídeo para jogos, aí coloca uma placa auxiliar nesse terminal aqui, nessa porta aqui. Então esse chipset aqui ele é responsável por controlar diversos equipamentos no computador. Então, por exemplo, HDs, USB, esses dispositivos aqui,
menos esse. Esses aqui, eles são controlados pelo chipset. Essa bateria é uma bateria de 3 volts, que ela é responsável por guardar informações que estão gravadas no chip de memória CMOS. Alguns chamam de BIOS, setup, CMOS. Então são informações que são guardadas aqui para dar início à placa-mãe. Então quando você starta a placa-mãe, tem que ter um sisteminha ali que vai dar início, né? O início básico da placa que faz ela ligar é um sistema que está aqui dentro. Então se, por exemplo, o sistema que tiver aqui estiver corrompido, então pode estar todas as peças boas, mas ela não vai dar start porque tem um sistema aqui que é que faz a placa-mãe funcionar, ligar, vamos assim dizer. E quem guarda essas informações é a BIOS. E essa bateria aqui. Então, quando você, por exemplo, grava informações e você não sabe o que fez, você quer retornar ao padrão de fábrica, as informações da CMOS, existe uma forma que é através desse jumper, Clear CMOS, que é o que limpa, né, a CMOS. Então, quando você retira esse jumper, passa para o lado de cá, espera um pouco, cerca de 10 segundos, e você volta para cá, então essa memória aqui, ela volta aos padrões de fábrica. Outra forma também de limpar a BIOS, caso você não encontre, né, porque tem placa-mãe que você não consegue achar isso aqui, difícil. Caso você não encontre, é só você retirar essa bateria, aguarda uns 10 segundos ou 30 segundos, coloca ela de volta e vai zerar a BIOS. Você consegue identificar esse jumper por causa do nome dele, que ele já tem assim escrito, ó, Clear CMOS. Então toda a conexão auxiliar ela vem identificada, como eu havia falado. Por exemplo, essa aqui, frontal áudio, tá vendo? Essa aqui, frontal USB, frontal USB, frontal USB. Essa aqui, como eu havia falado, frontal panel, SATA. Então todas as conexões são identificadas na placa. Para a placa-mãe, ela é dividida em alguns setores. Cada setor da placa é responsável por alguma função. Então quero começar com esse setor aqui, ó. Então esse setor da placa, onde você pode identificá-lo por meio desses transistores, né? Então esse aqui é o setor responsável por alimentar o processador com energia. Então você vê que a energia do processador vai diretamente aqui, como eu havia falado antes, e logo aqui ela é gerenciada por esse setor aqui. Toda a placa-mãe vai ter esse setor, que você consegue identificar por esses capacitores, esses transistores, essas bobinas aqui, ó. Então isso aqui é o setor responsável por alimentar de energia o processador. Aqui é o setor responsável pela alimentação da memória RAM. Então assim como tem o setor do processador, também temos o setor da memória RAM. Podemos ver aqui que tem alguns transistores, né? São pouquinhos, são bem menos. Mas temos aqui esse setor que é o setor responsável por alimentar a memória RAM. Temos algumas bobinas, alguns capacitores, ok? Agora partir para esse setor aqui. Esse setor aqui é o setor de I/O, né? Vamos assim dizer, onde vai controlar as conexões, as coisas que estão ligadas na placa. Então temos esse chip aqui. Esse chip aqui, também conhecido como chip I/O, ele controla toda a entrada e saída. Então ele vai controlar USB, ele vai controlar teclado, mouse, etc, som. Então esse chipset aqui, ele é o chipset I/O.
Ele vai controlar a entrada e saída dos dispositivos da placa. Isso aqui eu já tinha identificado, né, antes para vocês. Isso aqui é a memória CMOS, que alguns chamam de setup, outros chamam de BIOS, etc. Isso aqui é o chipset, também controlador da placa. Passando para essa parte aqui, temos aqui o chip de áudio, né? Isso aqui é o chip de áudio. Você vê que ele fica bem próximo a essa saída de som. Também vai ligado ao som da placa. Então esse aqui é o setor responsável pelo som. Eu conheço geralmente porque tem muitos capacitores assim. Então isso aqui é o som. E aqui é o controlador da rede. Então a rede de internet, a placa de rede, é controlada por esse controlador aqui. Então, dito isto, a gente finaliza o nosso vídeo introdutório sobre placas. Tem muita coisa a ser falada, mas conforme a gente vai avançando nos nossos próximos vídeos, a gente vai estar trazendo também outras informações que não deu para trazer agora, mas que vamos estar trazendo nos demais vídeos dessa série, ok? Então aguardem os próximos.